Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição destes Power Lives, hoje dedicado ao mundo financeiro. É verdade. Eu sou o Pedro Caramês e já perceberam que a minha voz está um bocadinho diferente dos dias habituais. Tinha todas as desculpas para não realizar o programa, mas em respeito a si que está desse lado, a vontade imensa de partilhar conhecimento e conteúdo consigo, conteúdo relevante, achei que era oportuno lançarmos este desafio de mais um evento em direto e um evento onde iremos hoje falar sobre o mundo das finanças. Portanto, se está já desse lado aí, seja pelo YouTube, Facebook ou pelo LinkedIn, por favor, é também um espaço ótimo que o convido a participar aqui connosco para podermos falar agora em jeito já de final de ano sobre que benefícios pode hoje a nossa organização, e aqui entendendo muito mais para pequenos empresários, mas que aqui obviamente extensível depois para todos os que também queiram aqui participar e lançarem também as suas dúvidas ou as suas questões aqui para o André. Este acontecimento ou este live vai depois também estar disponível nos diferentes canais para consumo posterior a este momento que estamos a entregar em direto aqui do dia 13 de dezembro de 2021, mas disso depois também iremos continuar a dar conta nos diferentes canais. É com enorme prazer que trago até este espaço o André. André, antes de mais, obrigado por teres aceito o desafio de aqui vires partilhar com a minha comunidade a tua grande expertise e como é que hoje os empresários podem, em final de ano, fazer contas à vida e economizar ou até beneficiar aqui de alguns incentivos fiscais que vamos aqui comentar. Portanto, antes de mais, obviamente, um prazer imenso receber-te aqui neste meu espaço. Pelo desafio também que me lançaste, para estar aqui presente numa sessão ao vivo e poder dar o meu contributo, o meu parco contributo para a comunidade de empresários e de microempresas que podem beneficiar, no fundo, de uma vasta panóplia de benefícios fiscais que o nosso legislador disponibiliza. André, gostava que pudesses apresentar-te um bocadinho quem és, quem é esta Make It Biz, para quem hoje nos está aqui a assistir. Bom, eu estou no mercado de trabalho há cerca de 20 anos, portanto a minha experiência começou por trabalhar por conta de outrem, fundamentalmente em empresas prestadoras de serviço, ou seja, consegui aprender muito ao estar a lidar com diversas realidades, seja portanto, com uma base sempre na área financeira e bebi muita experiência desses vários sítios, contactei com diversas pessoas, até que mais ou menos a meio deste percurso, portanto, há cerca de 10 anos atrás, resolvi dar um passo em frente aqui na área do empreendedorismo e da criação da Make It Biz. E no fundo é neste passo, digamos aqui, da minha vida profissional em que me encontro, com 10 anos de experiência na Make It Biz, onde prestamos serviços, tudo na área de gestão, portanto temos um leque alargado de serviços, fundamentalmente focado a micro e pequenas e médias empresas, num âmbito de um âmbito global, é aquilo que nós defendemos, ou seja, não estamos só focados num tema, mas conseguimos posicionar-nos como um parceiro dessas empresas. Boa. Achei que é sempre, pelo menos nesta fase inicial, oportuno falarmos um bocadinho de quem dar um bocadinho de espaço também ao meu convidado de poder apresentar a empresa. Os links depois do perfil do LinkedIn do André e da página da empresa estarão depois disponíveis também neste espaço aqui, nesta publicação que vocês terão depois acesso. André, então, genericamente, depois destas apresentações aqui, normalmente aqui não deveria ser o momento do ano para pensarmos sobre esta linha dos benefícios fiscais, mas eventualmente aqui uma análise, um trabalho de planeamento que deveria ser feito ao longo do ano, não é assim? Exatamente, sim. Este, no fundo, será a última fase, digamos aqui, de uma meta, que é um exercício fiscal,
e que eu sempre defendo deve haver um planeamento de curto e médio prazo. Tal como até vamos ver em alguns dos benefícios que irei falar mais à frente, alguns deles tendem-se até 8, 10 anos. Portanto, podemos tomar hoje decisões que afetam, no fundo, a nossa posição perante o Estado e a autoridade tributária para os próximos 10 anos. E não é uma informação inacessível ao comum dos empresários. E acho que procurarei, no fundo, desmistificar essa situação. Aquilo que eu deteto desta minha experiência profissional é que a gestão tipicamente está muito focada nas operações e acabam por delegar no seu parceiro financeiro, que é o contabilista certificado, que tipicamente é uma entidade externa à empresa. Delegam toda esta componente de planeamento. E estamos a falar não só da parte fiscal, mas também em termos de apresentação de balanço. Nós temos que planear sempre ao dia da manhã. As empresas quer cresçam, que se desenvolvam, vão para novos mercados, tipicamente acabam por recorrer a financiamento bancário ou de outros, e portanto temos que ir preparando as demonstrações financeiras nesse sentido. E mais uma vez, isto requer um trabalho de acompanhamento, no fundo é um verdadeiro assessor externo, que é assim que eu defendo, quase como um diretor financeiro, por assim dizer, que estas empresas, muitas delas, entre micro e pequenas empresas, não têm capacidade de contratar, e essa é a nossa visão que temos enquanto parceiro financeiro dos nossos clientes. André, relativamente a esta questão do planeamento, como já fizemos aqui menção, de facto, um processo que tem que ser refletido ao longo do ano, aqui nós podemos dividir estes benefícios em como é que nós podemos tipificar na atualidade todo aquilo que serão os benefícios que uma organização pequena, média ou grande, neste caso, obviamente hoje aqui mais orientados para as pequenas, como é que nós podemos tipificar esses mesmos benefícios? Se é que há, portanto, uma forma de os catalogarmos, eventualmente, dentro destes benefícios fiscais. Sim, claro, podemos segmentá-los de várias formas. Não? Vamos nos focar mais naqueles que são para micro e pequenas empresas, mas que são ferramentas que devem estar ao dispor de todos os gestores. Podemos começar a pensar numa lógica, digamos, interna, em que, de facto, pode haver aqui uma premiação, uma remuneração dos colaboradores das firmas, com aquele conjunto de benefícios sociais que são conhecidos, há quem diga também de fringe benefits, em que, no fundo, há aqui uma componente da remuneração que pode de alguma forma, estar isenta de tributação, nomeadamente ao nível da segurança social, que, no fundo, estamos a falar de 34,75% de poupança, e tornar, no fundo, aquilo que as empresas temem, que tipicamente que é o aumento dos salários, que é uma constante e depois não se pode baixar. Podemos introduzir aqui variáveis e premiar e motivar os colaboradores através destas variáveis. Já recentemente publiquei sobre esse tema, que podemos estar a falar dos creches, dos cheques para creche, para quem tem filhos, seguros de vida, seguros de saúde, numa época tão sensível como a nossa, tudo isto faz sentido. Depois, poderíamos falar numa lógica, no fundo, de otimização fiscal ao nível da redução do IRC, com um conjunto de benefícios como o REFAI, depois vêm todas estas siglas que já procurarei desmistificar mais à frente, em que, no fundo, permeiam que haja investimento, permeiam que se contrate ou que se mantenham postos de trabalho. E numa última lógica, podemos falar também da questão, novamente uma lógica externa, que é perante terceiros, perante instituições de índole social, fundamentalmente, ou cultural, por exemplo, também, em que as empresas podem fazer donativos e são premiadas do ponto de vista fiscal. Ou seja, portanto, lá está, como tu dizias, há dentro desta organização questões internas e questões externas que podem vir ser, digamos, abordadas e que de alguma forma poderão incluir essa, digamos, toda essa, se calhar, como estavas a dizer, podemos começar por dentro. Aliás, o André tem publicado na página dele diversos conteúdos
dos quais mostro aqui alguns, que vão exatamente nesse sentido, não é? Ou seja, esta publicação, que foi talvez até a tua publicação mais recente, e que já coloca aqui também já algumas dessas operações, não é assim? Exatamente. Se quiseres, até podemos... Diz, que queres que eu partilhe? Se quiseres partir de uma... Vamos para a lógica externa, se calhar porque é mais sucinta e que, no fundo, podemos abordar de uma forma mais direta. Faz parte, isto devia ser divulgado, seja ao nível das empresas, seja ao nível dos nossos rendimentos particulares, tanto conhecido IRS. Há benefícios em fazer donativos. Podemos a falar tipicamente aí IPSS, mas também há variedíssimas, temos a CERSIS, temos outras inúmeras entidades que são alvo cujo donativo é alvo de uma majoração fiscal. Tipicamente esta majoração ronda entre os... Exatamente, Pedro, agradeço essa partilha. Essa majoração ronda os 20% a 40% e, em alguns casos, pode ir mesmo a 50%. Isto tem em números de uma forma muito sucinta. Faz um donativo, por exemplo, de 1.000 euros e, pressupondo uma majoração de 40%, tu vais ter mais 400 euros que o Estado permite que consideres no teu apuramento do lucro, do imposto a pagar, e no fundo tens um desembolso de 1.400 euros, mas que fiscalmente é considerado, tens um desembolso de 1.000 euros, mas fiscalmente é considerado como se fosse 1.400. E, portanto, inclusivamente, se houver um contrato prescrito com esta entidade, a majoração ainda pode subir mais uns pozinhos. E, portanto, são pequenas coisas. Acabamos por estar a contribuir para a sociedade e, ao mesmo tempo, a empresa vê esse esforço premiado do ponto de vista fiscal. Portanto, temos aí algum exemplo. O exemplo que estavas aqui a falar, portanto, ou seja, havendo aqui uma previsibilidade de apoio a organizações, neste caso, sem fins lucrativos, não é? Portanto, elas têm que ter portanto, têm que estar inscritas como entidades, ou seja, para que a empresa saiba que efetivamente aquela organização pode receber um donativo beneficiando de toda esta, digamos assim, todas estas bonificações. Portanto, há um listado de organizações portanto, que é que o empresário tem que acautelar que essa entidade a qual ele presta esse donativo tem que ter. Fundamentalmente tem que ser feito um estudo prévio. Eu na semana passada estive a fazer isso para um cliente meu, em que, por norma, já faz estes donativos de uma forma regular, algumas delas, mas outras são novas. Então, no fundo, temos que fazer aqui um estudo e verificar se as entidades são enquadráveis. De uma forma muito sucinta, IPSS, portanto, no fundo, são entidades reconhecidas pela Segurança Social, desde logo estão abrangidas. Okay? Portanto, é quase um selo de garantia que essas entidades são alvo o donativo é alvo de majoração fiscal. De qualquer das maneiras, de uma forma muito geral, pode-se entrar em contacto com as entidades. Algumas delas dispõem, inclusivamente, de websites e desde logo dizem como é que se classificam, se são IPSS, se têm utilidade pública, e no fundo, desde logo por aí, consegue-se fazer algum despiste. Em alguns casos, nada como entrar em contacto com essas entidades e saber se qualificam como entidade beneficiadoras de donativos com majoração fiscal. No fundo, é fazer um despiste de uma forma muito ligeira. Ou seja, então, deste lado temos o donativo como um instrumento importante que traz impacto, obviamente, para... Hoje, obviamente, a responsabilidade social corporativa acaba por ser um tema bastante recorrente também, e do qual normalmente aqui no LinkedIn é normalmente uma das temáticas mais exploradas pelas organizações em termos no quadro dos seus conteúdos, não é? Mostrando uma empresa responsável. Não é? Ora bem, para além desta opção, André, temos aqui também mais duas opções. Não sei, estou a ir por aqui, não sei se quiseres uma outra organização
estás à vontade também para... Sim, quer dizer, podemos só dar um salto e passar então para a esfera interna. Foi aquilo que eu já há pouco falei, portanto não vale a pena estar a repetir muito, que é no fundo premiar todos os colaboradores, e colaboradores nos quais também se inclui a gerência daqui das famosas sociedades por cotas, e no fundo premiar aqui com um conjunto de abonos que vão para além do rendimento base, o subsídio de alimentação e os subsídios de férias e Natal, e que dentro de um determinado enquadramento consegue-se fundamentalmente isentar de contribuições para a segurança social. Ou seja, estas situações também está de acordo com a lei, estão previstas ou não no Código Contributivo, e é com base nisso que se consegue fazer uma análise para atestar no fundo a viabilidade deste prémio, da sua isenção, sem que haja aqui quaisquer tipo de contornos à lei. Pura e simplesmente tem que se fazer também esse enquadramento prévio. E aqui parece-me relativamente fácil de perspectivar algumas situações, umas que vêm no recibo de vencimento, outras não, de PPRs, estes vales de infância, para quem tem crianças a estudar. Depois há aqui uma questão que é também algo sensível, que é ao nível de quais os colaboradores é que são abrangidos por estes benefícios, ou seja, tem que haver aqui um caráter de generalidade, de modo a haver a dita majoração fiscal, ou seja, redução mais uma vez do imposto a pagar. Ou seja, aqui, recapitulando aqui um pouco, tens uma vertente de potencial redução da TSU e ao mesmo tempo ainda majoração fiscal a nível do IRC. Okay? E pode ser muito interessante também por aí. Passando, se quiseres, a ter como suporte a publicação que há bocado apresentaste. Se quiseres, sim, vou abrir. Uma lógica de investimento. Pronto, tens a lógica do DLR, portanto, depois há estes acrónimos muito pomposos, por assim dizer. Fundamentalmente estamos a falar de lá está, planear e de perspectivar que a empresa em anos futuros vai fazer investimentos. E no fundo o Estado permite que, ok, se tens essa certeza que vais fazer esse investimento, vou-te já permitir que pagues menos imposto já no exercício, vamos supor, de 2021. Se pensar que no próximo ano a empresa vai investir numa nova máquina, vai fazer algum tipo de melhoria em instalações, então, por que não considerar já esta dedução de lucros? Ou seja, a empresa não vai distribuir dividendos, vai desde logo informar a autoridade tributária que, meus amigos, nós nos próximos anos estamos cá e vamos investir. Opera de uma maneira diferente do que, por exemplo, se fores para um REFAI ou um CEFEI, em que, no fundo, o investimento já foi feito. Aqui estás a indicar que vais avançar com este investimento em anos futuros. E o que é que permite? Uma redução de até de 50% da coleta. A coleta é o imposto, não é? Portanto, se fores investir uns milhares de euros numa máquina, e não é difícil, uma empresa industrial, uma empresa que esteja em fase de constituição, de criação de alguma unidade produtiva, consegue facilmente aceder a este tipo de incentivo. Recordar, há uns anos que apliquei isto recorrentemente num cliente em que se estava a expandir, ainda em território nacional, e cada unidade produtiva que tinham implicava constituir obras. Estamos a falar de uma unidade que está afeta à exploração e, portanto, todos os anos conseguia-se, no fundo, declarar esta intenção de investimento, reduzir o imposto a pagar, e isto de uma forma cíclica, porque no ano seguinte, aliás, bastava fazer um dos investimentos que estavam planeados e facilmente se cumpria com este critério, com esta declaração. Está aí um exemplo. O exemplo aqui que colocaste, não é? Sim. E estamos a falar de um valor relativamente baixo, que é uma constituição de uma empresa, uma constituição de uma reserva de 5 mil euros. 5 mil euros. Não é nada de extraordinário. O pressuposto aqui, no fundo, é que estamos a falar de empresas que apresentem resultados líquidos positivos,
No fundo também é uma forma de premiar, no fundo, André, digamos, esta figura que tu falaste aqui, desta DLR, ela tem que ser, de alguma forma, portanto, há impressos próprios para isto, ou normalmente junto do contabilista estas operações acabam por ser executadas? Em todos estes benefícios que estamos a abordar e que iremos abordar também de seguida, é mandatório fazeres um dossiê fiscal, no fundo, seja em formato de papel ou de arquivo digital, mas tem que haver aqui no fundo, o racional que teve por trás disto, o enquadramento fiscal. Convém ter isto tudo bem consolidado, caso algum dia seja requerida a apresentação dos teus cálculos, no fundo, e que investimento é que foi feito. Depois, isto entra tudo na famosa modelo 22, que é um dos modelos anuais de apresentação de contas, e de facto não vamos entrar por aí, porque senão era de fugir. Vai ficar mais complicado, já vai ficar mais complicado. Bastante. Estava entretanto a ver aqui se tinhas também aqui eu penso que esta também esta penso que estava a ver aqui a linha de apoio à tesouraria, mas é financiamento. Já não tem a ver com essa componente. Estava a tentar ver aqui se apareceria mais alguma das opções. Tens aí outro que é a remuneração do capital social. Ok, vou abrir. E há bocado passaste aí. Sim, também tens na última publicação. O que é que está fundamentalmente aqui em causa? Isto, de facto, foi introduzido há cerca de 4 anos e com algumas alterações para melhor. E, de facto, é uma situação que o mercado empresarial português necessita. Eventualmente estarás a recordar que há uns anos atrás foi introduzida uma lei que permite constituir uma empresa com €1 de capital social, o que, no fundo, tem a ver com aquela desburocratização e simplificação. Mas isto, de facto, depois torna-se insuficiente para uma empresa que cresça, que queira crescer, que se queira desenvolver, seja em nível nacional ou mesmo mercados internacionais. E, portanto, há aqui uma premiação para quem, no fundo, faz um aumento do capital social e compõe as demonstrações financeiras de outra maneira. Seja porque vai pedir um financiamento bancário, seja porque quer alguma análise de crédito perante algum dos seus fornecedores. E, no fundo, uma empresa que tenha €100 ou €500 de capital social parece-me manifestamente insuficiente. E, portanto, há aqui uma premiação. Estamos a falar não só do aumento de capital, mas uma situação que também é relativamente vulgar, complementar a isto dos capitais sociais baixos, que é o sócio suprir necessidades de tesouraria da empresa. E, no fundo, empresta dinheiro à empresa e lá vai ficando. O que é que, portanto, além desta situação, existem também as prestações suplementares de capital. O que é que isto permite? Fazendo este aumento de capital, o Estado diz, não só no ano em que investiste, portanto, vamos pressupor que eu ainda em 2021 faço um aumento de capital de €10.000 na minha empresa. Em 2021 e nos 5 anos seguintes, o Estado permite-me abater 7% do aumento de capital, ou seja, €700 ao ano. Chegas ao final do ano, portanto, estás a reforçar os capitais próprios da tua firma, tem uma apresentação mais de rácios e de um balanço mais robusto e, ao mesmo tempo, ainda te permite poupar até €4.200 em 6 anos. Portanto, é um benefício bastante interessante e que as empresas deveriam promover. Se calhar, em alguns casos, até de uma forma de ter balanços em que não há muitos valores lá no passivo, mas sim em que a firma apresenta um histórico e apresenta, no fundo, isto demonstra que o sócio está a arriscar, está a colocar capital na empresa e acredita no seu projeto. Isto, no fundo, é importante demonstrarmos isto para terceiros, não é? Claro que sim. E, portanto, este é também um outro modelo, um outro incentivo, uma outra estratégia. E como tu dizias, se calhar às vezes menos conhecida, menos achas que dentro desse ponto, pronto, é óbvio que aqui a literacia financeira do empresário está hoje um bocadinho condicionada àquilo que são os suportes que normalmente nos microempresários são no fundo da empresa, das pessoas que hoje gerem as contas de uma micro-organização, e que obviamente são eles um bocado os responsáveis por orientar aqui e
trazer mais clara estas diferentes estratégias que aqui tens, e já apresentaste algumas, que seguramente juntas poderão trazer aqui um valor bastante considerável ao empresário, não é? Exatamente. Pedro, até intercalando aqui um pouco com isto e considerando a situação de pandemia que vivemos desde o início do ano passado, houve um pressuposto que foi introduzido pelo Estado a nível dos apoios, que era desde logo as empresas terem capitais próprios positivos. Ou seja, o Estado não te dava aquele subsídio, tipicamente, estamos a falar de incentivos a fundo perdido, portanto, davam-te o dinheiro, o programa a apoiar, o adaptar e outros, em que o pressuposto é que tu tenhas um capital próprio positivo. Agora imagina, tu criaste uma empresa com 100 ou 200 ou 300 euros de capital social, o primeiro e o segundo ano são de investimento, estás logo em capitais próprios negativos. E, portanto, é mais um incentivo, e no fundo recomenda-se claramente que as empresas invistam, deem uso, no fundo, a este benefício, para se capitalizarem e claramente terem acesso a incentivos do Estado, a outros, portanto, estamos a falar de investimento, de incentivos à operação em si, não propriamente de incentivos de índole fiscal. Portanto, é 2 em 1, claramente é aproveitarem, e eu duvido que doravante não seja com base nesse pressuposto, que é, muito bem, nós concedemos-te este incentivo, mas tens de revelar, a tua empresa tem que revelar um histórico de atividade e de confiança que o próprio promotor tem no projeto, permite ter estes tais capitais próprios positivos. André, estava a ver aqui até algumas das tuas publicações anteriores, de alguma forma as pessoas foram partilhando aqui alguns dos incentivos que no fundo foram implementados também junto dos teus colaboradores, não é? Portanto, se há pouco também viste, aliás, tu já foste mostrando um bocadinho dos dois lados, não é? Quer os incentivos externos, quer os internos, junto dos benefícios que se podem passar hoje aos colaboradores. Aliás, curioso aqui alguns até que foram partilhando alguns destes benefícios diversos, que até acabou por gerar aqui grandes comentários aqui aos utilizadores, que muitas das vezes também são eles próprios os responsáveis pela identificação de alguns destes benefícios, não é? Junto, pelo menos, obviamente, de empresas que estamos ainda, empresas se calhar ainda relativamente pequeninas, não é? Onde também eles próprios são eles, no fundo, os que trazem os indutores aqui de algumas destas novidades aqui. André, não sei se já cobrimos aqui um vasto leque de opções, não sei se queiras ainda incluir mais algumas que não foram aqui, digamos, identificadas. Portanto, todas estas, se está aqui a assistir a esta sessão e seguramente se sente um bocadinho com esta necessidade de repensar um bocadinho aqui, de fazer um novo planeamento fiscal, exatamente para poder ir procurar aqui potencializar algum destes benefícios que aqui estão. Estava eu a dizer, André, então que passos é que tu achas que são importantes? Então, isto, no fundo, fazendo já aqui, porque já estamos a chegar à meia hora da nossa conversa, passos importantes para um microempresário poder, de alguma forma, iniciar esta jornada. Há alguns que se calhar aqui estão e que possam ainda não ter beneficiado de algumas destas opções. Portanto, o que é que tu achas que devem ser aqui as etapas deste processo? No fundo é um bocadinho parar e perspectivar daqui a uns anos o que é que eu tenciono fazer com a empresa. No fundo, a pessoa desligar-se um bocadinho daquele papel operacional e pensar um bocadinho do ponto de vista estratégico, e que no fundo isto depois vai influenciar as tomadas de decisões. A realidade é que muitas vezes estamos embranhados no nosso dia-a-dia e acabamos por não pensar. Eu não estou à espera que a maior parte dos empresários estejam a par de todas estas alterações fiscais. No fundo, para isso é que existem os contabilistas certificados, os consultores fiscais e todas estas empresas que podem auxiliar. Mas, no fundo, é parar para ver e ponderar, fundamentalmente, quando estamos numa lógica de crescimento, de resultados positivos e avultados, e que uma pessoa... Não é agora, no fundo, que em dezembro que se vai conseguir resolver tudo, mas ao longo do ano, e havendo um reporte periódico da situação das contas, consegue-se ir planeando e arranjando as melhores soluções, claramente sempre dentro da lei, e todas essas situações estão previstas ou nos códigos contributivos ou estatutos dos benefícios fiscais,
e pronto, dessa maneira ir aliviando um pouco a carga fiscal. Isto, no fundo, costuma-se dizer, em termos de conversa, o Estado acaba por ser o nosso maior sócio, no fundo, pelo menos na altura da distribuição dos dividendos. Mas é esse mesmo sócio, digamos, invisível, que permite e que, no fundo, de uma forma transparente e com divulgação constante, dizem a ti, enquanto gestor, enquanto empresário, okay, há aqui um conjunto de benefícios que existem, usem-nos. E, no fundo, as pessoas têm que se aperceber disso, seja junto de uma entidade interna, seja um contabilista certificado, um diretor financeiro, ou recorrer a entidades externas que lhes permitam, no fundo, fazer esta otimização fiscal e trazer-lhe claramente valor. Foi exatamente por isso que te desafiei a virmos aqui conversar um bocadinho para uma audiência mais alargada, embora a minha voz pouco sexy de hoje quase não tenha permitido, mas que permitindo aqui que outras pessoas ficassem de certa forma mais sensíveis aqui para um contexto que seguramente está neste momento no quadro das preocupações de muitos empresários. E portanto agradeço-te obviamente este pequeno bocadinho que tivemos aqui e que eu penso que terá sido já suficientemente esclarecedor para que muitos empresários aqui também possam de alguma forma rever um pouco e melhor planear um 2022 daqui para a frente. André, onde é que, para além do LinkedIn, eu já fiz essa referência, mas vou deixá-la aqui, quem quiser, o André está relativamente simples e fácil de encontrar aqui pelo LinkedIn. Temos também aqui a página da makeitbiz.pt, é também um espaço, não sei se haverá mais algum destes, além destes dois espaços. Acho que são os canais privilegiados. Obviamente estamos presentes nas outras redes sociais, mas eu diria que serão aqui os pontos de referência. São os pontos de referência, claramente. E de fácil contacto, através do LinkedIn, pela pesquisa, pelos conteúdos, é o que está mais em vigor, digamos assim. Ótimo. André, um prazer imenso. Muito obrigado mais uma vez. Muito grato por teres aceito o desafio e assim que esteve a assistir, espero que tenha vindo ao encontro das suas expectativas. Estivemos aqui com uma casa que foi variando aqui. Estivemos aqui em alguns momentos com mais de 50 pessoas a assistir, que seguramente vão aumentar agora ao longo do resto do dia, com mais gente que vai aparecendo aqui pelo chat. Mais uma vez, muito obrigado assim. Obrigado. André, não desligues agora para bebermos apenas um copito final e eu vou precisar de um copito. Sim, até já então. Até já para todos.